Graças e paz a todos. Estamos aí mais uma vez estudando a palavra do Senhor. Espero que você esteja bem, que tenha passado uma semana na bênção, na graça do nosso Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa conexão com Deus, agora falando sobre um tema muito interessante, que é dons em ação. Se você entregou a tua vida para Cristo, recebeu o Espírito Santo, com certeza você tem um dom. E talvez você esteja pensando, mas qual o dom que eu tenho? Eu vou dizer para você, pergunte para Deus. Tenha certeza de que Deus vai te mostrar que você tem um dom, que você é uma pessoa capaz de atuar no reino de Deus, abençoando vidas e cumprindo então o ID do nosso Senhor Jesus, lá em Mateus 28, os versículos finais, 18, 19, 20, aonde ele nos orienta a levar pessoas a conhecer mais de Jesus, Bom, pense que você e os membros da sua célula, ou se você não faz parte de uma célula física, só dessa online, entenda que vocês são um corpo já definido e buscando a palavra do Senhor e estudando, E são como trabalhadores de uma grande seara. Creia que o Senhor prometeu que enviará sua chuva e o seu favor. O seu papel agora é crer. Como prova da sua fé, obviamente, você vai lançar muitas sementes. Se você sabe que a chuva virá, sabe também que quanto mais semente plantar, maior será a colheita. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmos 126, 5 e 6. Não se colhe se não plantar, não é verdade? A gente observa que o ser humano tem essa tendência de esperar as coisas acontecerem sem produzir, sem correr, sem se envolver e plantar, Mas nós entendemos pela palavra de Deus que nós estamos semeando a palavra do Senhor. O que é semear a palavra? É você levar a palavra de Deus às pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. A semente é a palavra. Na parábola da semeadura, Jesus fala justamente isso. Levar então as pessoas que estão próximos, aqueles que são nossos vizinhos, amigos, parentes. É interessante que o autor Joel Kominski, em seu livro Grupos que Prosperam, traz uma estatística impressionante. 78% das pessoas chegam a Cristo por meio de um amigo ou parente. 78%. Isso nos mostra que relacionamentos pessoais são a ponte mais poderosa para a salvação dos perdidos. Pouquíssimas pessoas simplesmente decidem ir à igreja ou uma célula sozinhos. O nosso testemunho e amizade fazem toda a diferença, Agora uma pergunta para a gente responder, para nós. Você se considera uma pessoa pouco, médio ou muito relacional? Como pode usar isso para levar alguém à presença de Deus e a conhecer a salvação em Cristo Jesus, Alguns de nós temos dificuldades relacionais, somos pessoas mais tímidas ou pacatas e de poucos relacionamentos, mas de alguma forma nós temos alguém por perto. Nós estávamos trabalhando com aquele cartãozinho, Eu Mais Um, aqui na nossa célula física, e onde nós temos a tendência de colocar ali nome de pessoas que nós queremos alcançar para o Senhor. Depois de colocar o nome, nós oramos, nos preparamos para convidá-las para ir à célula, ou vamos e levamos a palavra do Senhor para que elas possam aceitar ou participar dessa comissão que é dada por Deus, de nós levarmos a palavra a eles e eles então, tocados pelo Espírito Santo, entender a salvação e se converter. Nós vemos isso, e como que nós podemos contribuir para que isso aconteça?
Lá na oração sacerdotal, acho que está lembrado, nós já lemos isso em algumas dos nossos encontros, mas em João 17, 20 e 21, Jesus faz uma oração que é conhecida como oração sacerdotal. E o desejo dele foi esse. Minha oração não é apenas por eles, ou seja, só pelos discípulos e apóstolos ali naquele momento da história. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, João 17, 20 e 21. Deus deu dons para cada um de nós, não apenas para o nosso benefício pessoal, para a nossa alegria, mas para o bem comum e para a expansão do reino. E Paulo vai escrever isso lá em 1 Coríntios 12, 4 e 7. E ele fala da seguinte forma, olha, abre aspas. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Fecha aspas, 1 Coríntios 12, 4 e 7. Então, aqui nessa lição, nós vamos descobrir como colocar nossos dons em prática, para que a vida seja alcançada na conexão com Deus. Né? Alergia de primavera. Nessa lição, então, nós vamos descobrir como nós vamos poder fazer isso. Né? A pergunta é, você já percebeu como os dons e talentos de cada pessoa podem ser complementar quando trabalhamos juntos? Né? Então, o dom de um com o dom do outro que é dado por Deus vai criando um corpo eficiente. Né? É dessa forma que nós precisamos observar se nós estamos cumprindo com o mandamento do Senhor e obedientes ao uso dos dons que Ele nos deu. Um só corpo, muitos dons. Paulo vai, no primeiro tópico, nós vamos ver Paulo nos lembrando, lá em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim como o corpo humano precisa de cada parte funcionando, a célula precisa de cada membro ativo. Uns têm mais facilidade de servir, outros em ensinar, outros em acolher e outros em organizar. Nenhum dom é pequeno demais, porque todos contribuem para que todo o corpo funcione. Né? Nós não podemos, de forma alguma, menosprezar ou fazer uma medição de que um dom é maior ou melhor que o outro. Paulo vai dizer isso quando ele fala sobre o corpo, que todo o corpo é importante, a mão, o pé, né, os olhos, o ouvido, cada um fazendo a sua função, forma então um conjunto que beneficia uma totalidade e leva então a esse crescimento do corpo para a salvação em Cristo Jesus. Né? Então, o poder agora do testemunho relacional. Né? Então, o que é o testemunho relacional? Lá em 1 Pedro 2,9, nós vemos o seguinte. Primeiro, Jesus poderia ter escolhido anjos para anunciar o evangelho, não é verdade? Mas decidiu usar pessoas comuns. Por isso que Pedro escreveu lá em 1 Pedro 2,9. Abre aspas. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fecha aspas. Esse privilégio não foi dado aos anjos, mas a nós. Né? Evangelizar é um presente, é uma responsabilidade também. O mundo hoje enfrenta crises profundas. Nós temos visto o aumento de depressão, de ansiedade, famílias desestruturadas, solidão, vícios, violência e desigualdades sociais. Em meio a tanto sofrimento, Deus nos envia como resposta nossos amigos, vizinhos e colegas, que precisam conhecer a esperança em Cristo, e nós somos os canais para que isso aconteça. Então, nós somos chamados a ser testemunha de Jesus, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, e também do que Ele fará, que é virá buscar a todo aquele que entregou a sua vida
a Ele como Senhor e Salvador. Então não deixa de ser menos importante a salvação como um todo, mas nós precisamos levar essa palavra, né, a todos. Né? Quem são as pessoas ao seu redor? É uma pergunta que eu faço. Né? Quem são as pessoas ao seu redor que precisam experimentar essa esperança? Pessoas que estão focadas, às vezes, só em coisas materiais, em ações efêmeras ou passageiras, né? Que buscam esperança em coisas que não são permanentes, perenes, não são de Deus. Né? Quem são essas pessoas ao seu redor que precisam? Né? Ali já é o começo para você observar quem é, colocar lá na caderneta ou num cartãozinho, você coloca lá o eu mais um, né? Eu mais fulano, eu oro por essa pessoa, eu oro por fulano, eu oro por ciclana, e colocar o nome dessas pessoas em oração, porque o princípio do evangelismo começa em falar com Deus em oração, para que Ele abra oportunidades e aquela pessoa abra também o seu coração para recebê-lo como Senhor e Salvador. Então, o poder do testemunho relacional é quando você começa a relacionar com a pessoa, mas não deixa de falar do amor de Deus para ela. É intencional. Você diz, eu vou falar do amor de Jesus para essa pessoa, eu vou encontrar um caminho, e assim Deus abre oportunidade, com certeza, para que a gente possa revelar o grande amor do Senhor. Nisso tudo, nós precisamos estar unidos em oração e ação. Né? Toda ação precisa e depende que nós oremos. Jesus orou pela unidade de seus discípulos para que o mundo cresça, lá em João 17, 21, como nós vimos. Isso significa que nossa união em oração, amor e serviço é parte da evidência do Evangelho. Né? Então, essa semana é algo importante você evidenciar o Evangelho para outras pessoas. Né? Quem seriam elas? Né? Quando alguém vê um grupo de pessoas diferentes servindo com alegria e amor, isso já é um reflexo de Cristo. É dessa forma que o Evangelho se torna visível. Então, o bom relacionamento entre nós, a busca em oração e ação para levar a palavra de Deus a outras pessoas, faz a diferença. O Evangelho, ele é primordial, as boas novas é primordial para que a pessoa saia das suas dificuldades momentâneas e terrenas e se conecte com Deus e mantenha uma vida plena, sabendo para onde está indo. Nessa jornada chamada vida, nós estamos caminhando para um destino. E às vezes nós olhamos algumas pessoas que estão partindo, né? E a gente diz assim, poxa, e será que comigo? Quando será? Um dia acontecerá. E para isso nós precisamos, evidentemente, estar prontos para viver a eternidade ao lado de Deus. Mas antes disso acontecer, a nossa função é ser semeador da palavra, anunciador do Evangelho e, evidentemente, levar as pessoas a ver a nossa posição, a nossa vida, o nosso testemunho e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, qual que seria a metodologia para isso, né? Como que você pode contribuir com esse dom de falar da palavra de Deus, que todos nós temos o dom de falar. Quem não tem a condição de fala, afônico, ele, mesmo assim, pode transmitir essa informação. Né? Hoje sinais, que as pessoas trabalham, as libras, né? A linguagem do surdo e do mudo, e todo mundo tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e ser salvo, evidentemente, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador e passa a buscá-lo e a obedecê-lo e a viver a vida plena que ele assim nos dá. Bom, você deve estar lembrado que o Kominsky, né, ele vai falar que 78% das pessoas chegam a Cristo por meio de amigos ou parentes. Você pode ser essa ponte. Eu mesmo cheguei a Cristo por intermédio do meu pai. Né? Meu pai se converte quando eu nasci, eu me torno, então, ali uma pequena criança de berço, né, sem noção das coisas, mas ele era um crente. Ele começou a viver uma vida plena na presença de Deus
e testemunhando o amor de Deus, e eu logo desde criança fui levado para conhecer na escola bíblica dominical a palavra de Deus. A minha mãe levou 8 anos depois que eu nasci para se converter. E ela tinha repulsa sobre as pessoas que serviam a Cristo e tinha até um certo atrito com o meu pai. E isso foi algo interessante, porque quando ela estava num momento crítico da sua vida, quando nasce minha irmã, ela quase morre. E ali no hospital, o pastor Paulo Gairit, um pastor leto, né, ele vem e fala do amor de Deus para ela e diz assim, olha, só tem 2 caminhos. Um é Cristo, a salvação, e o outro é a perdição. Você quer aceitar o caminho da salvação? E ela aceitou naquele momento ali no leito. E pela graça de Deus ela teve a oportunidade de se restabelecer. Teve mais um filho, né, que eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E a partir disso ela também creu no Senhor Jesus como Salvador. Então, você pode ser essa ponte. Né? Interessante que eu tinha 6 anos de idade, ela ainda não era convertida, e nós tínhamos um quadro chamado Os Dois Caminhos, esse quadro existe até hoje, e onde tinha um caminho largo que mostrava um fim no inferno, e um caminho estreito que mostrava um fim no céu, num lugar preparado por Deus, na Nova Jerusalém. E eu falava para minha mãe, olha, esse caminho aqui é ruim, leva para o inferno. Né? Lá onde está queimando pessoas, onde é um negócio... 6 anos de idade. Mas ela só foi se converter realmente quando eu tinha 8 anos de idade. E aí então a família passou a ser uma família completamente entregue e vivendo a presença do Senhor. Então não desperdice essa oportunidade, né, de falar, né, servir com alegria, unidos em oração e ação, para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus e o nome de Jesus seja conhecido. Né? Eu sempre digo, nós estamos caminhando para um fim. Há uma proposta de vida eterna. E há uma expectativa de aceitação. Se não aceitar, vai acontecer a vida eterna. Se aceitar, vai viver a vida eterna com Deus. Então, por que rejeitar? As pessoas são pressionadas pelas trevas, pelas hostes da maldade, e muitas pessoas não querem aceitar Jesus. Você faz uma enquete, muitas pessoas dizem não quero, não aceito, não acredito, mas a proposta de Jesus é que se você o aceitar, você se torna filho de Deus e viverá eternamente na presença de Deus. E quem não aceitar, a Bíblia é bem clara em dizer que não haverá salvação para as pessoas que rejeitam. Então é muito importante a gente falar. Outra questão, nós não convencemos a pessoa a aceitar Jesus. Nós oferecemos a palavra de salvação, como o próprio Deus nos permite, e o Espírito Santo e a pessoa que vão trabalhar lá no seu coração e vão tomar uma decisão, pro lado de Cristo ou não. E Deus vai respeitar a decisão ali da pessoa para que ela então decida se quer ou não receber a salvação em Cristo Jesus. Muitos rejeitam, infelizmente, muitos são chamados, poucos são escolhidos e aceitam uma palavra de salvação, né? Mas tem o que aceitam, por isso nós não podemos, nós devemos jogar a semente, lançar a semente ao chão, mesmo que algumas não nasçam, outras nascerão. O importante é lançar a semente, né? Então, durante essa semana, pegue aí e coloque lá alguns nomes de pessoas que você quer. Ore todos os dias por elas. Escolha um dia da semana e jejue até às 18 horas, um período do dia, pelos seus, aqueles mais um ali, aqueles seus intenções de levar a Cristo. Coloque eles em oração, jejue por eles, faça um convite especial para os seus amigos, faça um convite especial, convide eles para assistir o estudo, né? Convide eles para receber Jesus como Senhor e Salvador. Procure mostrar para eles que é importante e tem hoje muita ferramenta, você vai encontrar muitas pessoas para ajudá-los
na jornada de orientar a respeito da salvação, né? Um dos melhores momentos para a gente desenvolver o nosso conhecimento é através do estudo bíblico, é através de uma escola bíblica dominical, né? Uma escola bíblica dinâmica, quando acontece em outros dias de semana, a célula. Você pode muito bem estudar pelas células, ler textos, ouvir a palavra de Deus. Então, deixo aqui minha palavra de gratidão pela tua vida. Eu creio que se você participa desse grupo de aproximação, essa célula online aí, dirigida pela irmã Zeli, você já entregou sua vida para Cristo, mas tem alguém, às vezes até do teu lado, que ainda precisa ouvir sobre o Senhor Jesus. João 12 diz que a gente só se torna filho de Deus quando aceitamos a Cristo, quando nós cremos em Cristo. Quando nós aceitamos no sentido de que a palavra veio, nós vamos e concordamos e queremos e nos transformamos. Há uma metanoia, há uma mudança de mente, há uma metamorfose, uma mudança de caráter, de vida, para então testemunhar do grande amor de Deus. É preciso, sim, buscar no Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe. Nossa célula hoje foi um pouco mais curtinha, o estudo é bem focado em mostrar que você tem esse dom, você tem essas capacidades, Deus te usa e você tem que pôr esses dons em ação. Não adianta apenas guardar para nós esse grande presente que é a salvação, mas também levar a outros. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe, que seja uma semana rica em bênção e que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor deseja que levemos a Tua palavra a outras pessoas. Por isso, toca no nosso coração, Pai, essa empatia pela salvação na vida de outros que nós amamos, pessoas que nós conhecemos e queremos, Pai, que elas tomem uma decisão e vivam uma vida na Tua presença. Pai, diante do mundo tão conturbado, cheio de expectativas funestas, em que as situações não são boas, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor, a eternidade, garante que nós viveremos para sempre com o Senhor. Por isso, queremos pedir, Senhor, o Senhor nos abençoe a ser promotores da Tua palavra, testemunhas e viver uma vida que agrada ao Senhor, Pai. Abençoe essa célula, abençoe cada vida aqui representada, curas, feridas emocionais, espirituais, físicas, Senhor. Traz graça, Pai, para que a gente possa testemunhar daquilo que o Senhor tem feito também por nós, mesmo não sendo merecedores, não temos esse mérito, mas o Senhor tem feito tanto por nós. Te agradeço e peço a Tua bênção pelas vidas que vamos levar a Tua palavra, a Tua semente. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Semana que vem estaremos novamente estudando mais um texto da palavra do Senhor. Deus abençoe.